Em Nápoles, nos anos 90, havia um nome que os policiais diziam em voz baixa. Não era o nome de um chefe, um assassino ou um traficante. Era o nome de uma mulher. Hermínia Giuliano, apelidada de Celeste por seus olhos claros, havia assumido o controle de um dos clãs mais violentos da Camorra e estava fazendo um trabalho melhor do que qualquer homem antes dela, La Família BR. Hoje vamos falar de um aspecto da história da máfia que raramente é discutido: as mulheres, não as esposas que fingiam não saber de nada, não as filhas mantidas longe dos negócios, mas as mulheres que, em momentos de crise, assumiram o poder e mostraram que eram tão capazes quanto qualquer homem que as antecedeu, e às vezes muito mais. A Camorra é a organização criminosa de Nápoles, mais antiga que a Cosa Nostra siciliana, com raízes que remontam ao século XVII. Diferente da estrutura piramidal da Cosa Nostra, a Camorra é fragmentada em dezenas de clãs relativamente independentes que competem e cooperam conforme as circunstâncias. O clã Giuliano dominava Forcella, um bairro histórico no centro de Nápoles, com ruelas medievais e uma população que havia aprendido, ao longo de gerações, a conviver com o clã como uma forma de poder paralela ao Estado. No auge dos anos 80, o clã Giuliano controlava o tráfico de drogas, a extorsão e o comércio informal em grande parte do centro de Nápoles. Era uma operação de dezenas de milhões de euros anuais, com centenas de membros e uma estrutura que rivalizava com qualquer família siciliana. E no centro dessa estrutura havia uma família. Literalmente, o clã era composto principalmente pelos Giuliano, uma família biológica que ocupava todos os postos de comando. Hermínia Giuliano era irmã de Luigi Giuliano, o rei, o chefe do clã. Desde jovem era reconhecida como diferente, inteligente, determinada, com uma capacidade natural de entender negócios e relações de poder que a maioria dos homens ao redor dela não tinha. Mas numa organização criminosa italiana dos anos 80, mulheres não lideravam, ficavam em casa, criavam filhos e, quando necessário, guardavam segredos. A virada veio quando o Estado italiano intensificou a repressão à Camorra nos anos 90. Luigi Giuliano foi preso. Outros irmãos foram presos ou mortos. Num espaço de alguns anos, o clã Giuliano perdeu praticamente toda sua liderança masculina. Hermínia preencheu o vácuo, não de forma dramática, não com um golpe de poder declarado, mas gradualmente, silenciosamente, ela passou a ser o centro de gravidade de todas as decisões. Quem precisava de resposta ia até ela. Quem tinha um problema a resolvia. Quem tinha ambições as negociava com ela. O que os investigadores descobriram ao estudar o período em que Hermínia controlou o clã foi fascinante e, para eles, surpreendente. Ela não usava violência diretamente, nunca foi vista com armas, nunca deu ordens explícitas de assassinato em documentos ou gravações. O que ela fazia era mais sutil e, em certos sentidos, mais eficaz. Controlava o dinheiro. Numa organização criminosa, quem controla o fluxo financeiro controla tudo. Hermínia sabia onde cada euro entrava e saía, quem devia favores a quem, quais alianças eram sólidas e quais estavam rachando. Usava sua rede social com maestria. As mulheres do bairro, as mães, as esposas, as filhas dos membros do clã eram sua rede de inteligência. Em Forcella, onde todo mundo conhecia todo mundo, essa rede informal sabia de tudo antes que qualquer investigador policial soubesse de nada. E resolvia conflitos. Membros que tinham disputas iam até ela para arbitragem. Ela ouvia os dois lados e dava uma resposta que geralmente era aceita, porque todo mundo sabia que Hermínia Giuliano não dava uma resposta que não pudesse ser cumprida. Em 2000, Hermínia Giuliano foi presa. A acusação: associação com organização criminosa, extorsão e tráfico de drogas. No julgamento, o que emergiu foi um retrato de uma mulher que havia exercido poder real numa organização que teoricamente a excluía. Testemunhas descreveram como decisões passavam por ela. Investigadores apresentaram evidências de que ela supervisionava operações financeiras do clã. Foi condenada a 14 anos de prisão.
O caso Hermínia Giuliano abriu os olhos do sistema judicial italiano para um fenômeno que havia sido sistematicamente ignorado. O papel das mulheres no crime organizado italiano não era apenas de suporte passivo. Em muitos clãs, especialmente em momentos de crise, eram elas que mantinham a estrutura funcionando. Depois de Hermínia, o governo italiano mudou sua abordagem investigativa, passando a olhar mais sistematicamente para as mulheres dos clãs como possíveis operadoras, não apenas como dependentes. A Camorra, que nunca foi nem será um movimento feminista, acabou inadvertidamente provando que o poder não tem gênero, tem competência. A história de Hermínia Giuliano me fascina porque subverte tudo que se assume sobre o mundo da máfia. Numa cultura que é, em sua superfície, profundamente machista e patriarcal, ela encontrou o caminho para o poder não lutando contra as regras do jogo, mas entendendo-as melhor do que qualquer homem ao redor dela. No último episódio desta primeira série do La Família BR, vamos responder uma das perguntas mais antigas sobre a máfia americana. Por que o FBI demorou 50 anos para oficialmente admitir que ela existia? A resposta é mais política do que você imagina. La Família BR. Até o próximo arquivo.